Sim, é mais um dia de serra, mais um dia de britadeira, mais um dia de lixadeira, mais um dia de obra no vizinho. Mas também é mais um dia de responder as questões da Universidade Federal do Paraná. Afinal de contas, o vestibular está batendo na porta e nós não podemos perder tempo nesse nosso sprint final. Então, dou as boas-vindas a vocês. Nós estamos aqui no Renologia, esse canal que busca trazer conteúdos completos para você de biologia, para que você possa se preparar melhor para o Enem, para o vestibular ou para aquela prova marota que vai ter na escola. Eu sou o professor Tiago Renó e antes da gente começar, vamos ao ritual padrão. Se você é novo ou é nova por aqui, aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer, presta muita atenção, porque a primeira parte dessas questões já foi lançada, né? As 9 questões primeiras já foram respondidas, o vídeo está aqui no card para vocês. Nós temos aqui na descrição do vídeo também o link para o PDF contendo as 18 questões que são respondidas nos 2 vídeos e também temos na descrição do vídeo a minutagem de cada questão. E assim fica mais fácil para você encontrar aquela dúvida que está lhe incomodando, beleza? Bem, agora pega papel e caneta porque é hora do estudo. Vamos então começar com uma questão da prova de 2018. Os ciclos de vida de organismos com reprodução sexuada têm características em comum, como a meiose e a fertilização. O que acontece entre esses dois eventos pode variar dependendo do ciclo de vida. Considerando os tipos de ciclo de vida dos seres com reprodução sexuada, é correto afirmar: a meiose zigótica, característica do ciclo de vida diplobionte, alternância de gerações, ocorre em plantas e algas multicelulares. B. No ciclo de vida aplobionte aplonte, comum em fungos, a meiose é gamética. C. Animais apresentam ciclo de vida aplobionte diplonte, caracterizado por meiose gamética. D. Em plantas, a meiose espórica produz gametas haploides, caracterizando o ciclo de vida aplobionte-aplonte. A meiose zigótica ocorre em animais que apresentam ciclo de vida aplobionte-diplonte. Aí você fica pensando, o que é esse bando de palavrinha que eu não entendi? Bolhufas, né? Quando a gente fala ciclo aplobionte, significa que eu tenho um ciclo no qual eu não tenho alternância de gerações. Ou seja, ou aquele ser vivo ele é haploide ou ele é diploide. Ele não faz essa alteração, certo? E ao mesmo tempo, quando eu tenho um ciclo diplobionte, eu tenho, né, até aqui diplobionte, eu tenho uma alternância de gerações. Em algum momento da vida aquele ser é haploide, em algum momento aquele ser é diploide. Quando a gente fala de aplonte, tá? Aqui a gente tá aqui, ó, aplonte, a gente tem uma outra situação, tá? Significa o quê? Que eu tenho um ser haploide, que a meiose dele, na verdade a formação de gametas dele é feita por mitose, e aí eu tenho aquilo que eu chamo de meiose zigótica, porque eu vou somar o gameta feminino e o gameta masculino e eu vou dar um ser diploide. Só que aquele ser ele é haploide, então ele precisa então fazer uma meiose, aquele zigoto, para poder reduzir o número de cromossomos e formar então um ser haploide, certo? Então, basicamente eu preciso ter isso na minha cabeça para responder essa questão. Preciso conhecer esses termos. Sabendo disso, eu posso chegar aqui à minha seguinte conclusão, certo? O que eu vou chamar de ciclo aplobionte é aquele que não tem alternância de geração, tá? Então vamos aqui, ó. A meiose zigótica, característica do ciclo de vida diplobionte, não é diplobionte, eu acabei de falar para vocês, ela é uma característica dos seres que têm ciclo aplonte, tá? Então, tá errada a A.
No ciclo de vida aplobionte-aplonte, comum nos fungos, a meiose é gamética. Não, a meiose é zigótica, ele é aplonte. Tá? Entenderam como agora a gente consegue resolver? C. Animais apresentam um ciclo de vida aplobionte-diplonte, caracterizado por meiose gamética. Gente, nós somos animais. Somos seres humanos, somos animais. Tá? Nós somos aplobiontes. Na nossa vida inteirinha nós somos diploides, 2N, certo? A gente não altera isso. A nossa formação de gametas, né, a nossa gametogênese, ela é feita por meiose. Então, animais apresentam um ciclo de vida aplobionte, diplonte, caracterizado por meiose gamética. Tá certo, alternativa C. Mas vamos ver as outras duas do mesmo jeito. Em plantas, a meiose espórica, produz gametas haploides. Se é meiose espórica, deveria reproduzir esporos, não deveria produzir gametas. Então, já encontramos aqui o erro, tá? A meiose zigótica ocorre em animais que apresentam um ciclo de vida aplobionte-diplonte. Acabamos de falar aqui na C que nós temos um ciclo de vida aplobionte-diplonte que é caracterizado por meiose gamética. Se é meiose gamética, não é meiose zigótica, então também está errada, tá? Uma questão bastante técnica, você tem que saber o conceito desses ciclos de vida. No momento que você sabe, ela fica inclusive fácil, mas a dificuldade dela está em saber esses termos. E aí é naquela hora que a gente foge um pouco de uma certa visão de biologia que a gente tem, que biologia não é decorar nome, é entender processos, tá? Mas essa é uma questão que necessita, infelizmente, decorar nomes, tá? Vamos lá, questão 11 da prova de 2019. Em animais pluricelulares, as células organizam-se constituindo tecidos. Considerando os tecidos, suas funções e as características das células que os constituem, assinale a alternativa correta. Eu já vou avisar para vocês que essa pergunta ela tem um monte de pegadinhas, tá? Então vamos ver se enquanto a gente lê as alternativas, vocês conseguem aí descobrir quais são. A. O tecido muscular estriado esquelético é formado por células fusiformes e responsável pelo peritautismo. B. A quitina e miosina são células do tecido muscular fundamentais para o processo de contração muscular. C. Macrófagos são células típicas do tecido conjuntivo, sendo responsáveis pela formação de células sanguíneas vermelhas. D. Colágeno é o tipo de célula característica do tecido cartilaginoso que tem função de sustentação. E. Células nervosas possuem um corpo celular de onde partem dois tipos de prolongamentos e permitem ao organismo responder aos estímulos do meio. Então vamos lá. O tecido muscular estriado esquelético é formado por células fusiformes e responsável pelo peristaltismo. Esse aqui é o músculo liso, não o estriado. Então, está errado, tá? Quem faz o peristaltismo é o músculo liso. B. A quitina e miosina são células. Opa! Olha a pegadinha aqui, ó. Elas são proteínas, não células. Mas olha só como se a gente trocar a palavra proteínas, a frase não fica com veracidade. A quitina e miosina são células do tecido muscular fundamentais para o processo de contração muscular. Elas são proteínas do tecido muscular fundamentais para esse processo, não células, tá? Pegadinha aqui tá muito sutil. C. Macrófagos são células típicas do tecido conjuntivo, sendo responsáveis pela formação de células sanguíneas vermelhas. Não, gente, macrófago é um tipo de leucócito, né? Célula branca. Colágeno é o tipo de célula característica do tecido cartilaginoso que tem função de sustentação. A mesma coisa que a gente vê aqui, não é célula. Colágeno é uma proteína, tá? Então tá errada por conta disso. Tanto a B e a D estão aí para poder te confundir. Então tem que ficar muito atento. É óbvio que por exclusão sobra a E como correta, mas vamos lá. Células nervosas possuem um corpo celular, de onde partem dois tipos de prolongamentos e permitem ao organismo responder os estímulos do meio. Sim, dendrito e o axônio. A gente tem um que recebe o estímulo nervoso
e o outro que propaga o estímulo nervoso. Corretíssimo, não tem nem o que questionar nessa questão aqui, beleza? Então vamos para 12. Também é uma questão de 2018. A bomba sódio-potássio é caracterizada pelo transporte de íons potássio de um meio onde se encontram em menor concentração para outro, onde estão em maior concentração. 2. É uma forma de transporte passivo fundamental para igualar as concentrações de sódio e potássio no meio extra e intracelular. 3. Está relacionado ao processo de contração muscular e condução dos impulsos nervosos. 4. É fundamental para manter a concentração de potássio no meio intracelular mais baixa do que no meio extracelular. 5. É uma forma de difusão facilitada importante para o controle de concentração do sódio e potássio no interior da célula. Então vamos lá. Aqui a gente tem as alternativas, né? A, somente 1 e 3 verdadeiras. B, somente 1 e 4 verdadeiras. C, somente 2 e 5 verdadeiras. D, somente 1, 3 e 4 verdadeiras. E E, somente 2, 3 e 5 verdadeiras. Então, vamos analisar aqui. 1. É caracterizada pelo transporte de íons potássio de um meio onde se encontram em menor concentração para o outro, onde estão em maior concentração. Ele está dizendo aqui que a bomba sódio-potássio é um sistema de transporte transmembrana contra o gradiente de concentração, que é diferente da difusão, por exemplo. Né? Aqui a gente está indo contra o gradiente de concentração. Onde tem menos eu vou manter com menos, onde tem mais eu vou manter com mais. Tá correto. 2. É uma forma de transporte passivo, fundamental para igualar as concentrações de sódio e potássio no meio extra e intracelular. A 2 já desmente a 1, né? Porque se eu estou indo contra o gradiente, eu não quero igualar absolutamente nada. E se eu estou indo contra o gradiente, eu preciso gastar energia. Então é transporte ativo. Então a 2 está errada. 3. Está relacionada a processos de concentração muscular e condução dos impulsos nervosos. Correto? 4. É fundamental para manter a concentração de potássio no meio intracelular mais baixa do que no meio extracelular. Aqui a gente até tem uma situação que é contra o gradiente de concentração, porém a gente quer manter o potássio mais extracelular e do que intracelular, tá? A gente vai alterar aqui. Se tivesse escrito é fundamental para manter a concentração de potássio no meio extracelular mais baixa do que no meio intracelular, tá correto. A gente põe, tá? A gente vai colocar o potássio para dentro nesse caso, não expulsar, né, o potássio. Então, a concentração do meio intracelular tem que ser mais alta do que a do meio extracelular. Então tá errada. 5. É uma forma de difusão facilitada. A gente já desmentiu isso lá em cima, né? Importante para o controle de concentração do sódio e do potássio no interior da célula. Não é difusão porque é contra o gradiente de concentração, difusão é transporte passivo, e aqui a gente tem um transporte ativo que gasta energia. Então a gente tem a 1 e a 3 como corretas. 1 e 3 corretas, alternativa A. Beleza? Questão número 13. Eu não botei o ano dessa aqui. Agora eu não sei se é 2018 ou 2019. Mas é da Universidade Federal do Paraná. Uma doença genética muito rara tem padrão de herança dominante. Um homem, filho de mãe afetada e pai normal, é afetado pela doença e é casado com uma mulher que não é afetada pela doença. A respeito dos filhos desse casal, é correto afirmar: quando a gente lê esse enunciado, a gente pode estar falando de qualquer tipo de padrão de genética, né? A autossômica, assexual, pode ser qualquer coisa. Então vamos ver o que as alternativas vão nos trazer. Um filho desse casal tem probabilidade de 75% de ser afetado pela mesma doença do pai, caso o gene em questão está localizado num cromossomo autossômico. B. Uma filha desse casal tem uma probabilidade de 100% de ser afetada pela mesma doença do pai, caso o gene em questão está localizado no cromossomo X. C.
Um filho desse casal tem probabilidade de 50% de ser afetado pela mesma doença do pai, caso o gene em questão está localizado no cromossomo X. D. Uma filha desse casal tem probabilidade de 25% de ser afetada pela mesma doença do pai, em caso o gene em questão está localizado no cromossomo autossômico. Uma filha desse casal tem 0% de probabilidade de ser afetada pela mesma doença do pai, caso o gene em questão está localizado no cromossomo X. Então vamos dar uma olhadinha aqui, primeiro pensando na hipótese autossômica. Eu teria o cara, então, Azão Azinho. Por que Azão Azinho? Tá dizendo aqui, ó. Um homem, filho de uma mãe afetada e pai normal, é afetado pela doença. Se é uma doença de caráter dominante, a mãe passou o gene dominante para o filho, mas o pai só tem gene recessivo para passar. Ele vai casar com uma mulher que não é afetada, Azinho, Azinho. Se a gente então fizer esse cruzamento, a gente vai ter 50% de chance, eu não sei se vocês estão vendo isso, então, 50% de chances de um filho afetado e 50% de chances de um filho não afetado. Então aqui, ó, um filho desse casal tem probabilidade de 75% de chances de ser afetado. Não, não é 75%, é 50%. Tá errado. E aqui, uma filha desse casal, probabilidade de 25%, também está errada, porque a gente viu que a chance de afetar é de 50%, e como a gente fala de um autossômico, a gente está dando uma independência da questão sexual. Beleza? Vamos aqui às demais. Uma filha desse casal tem probabilidade de 100% de ser afetada pela mesma doença do pai, no caso de o gene em questão estar localizado no cromossomo X. Então vamos pegar aqui, ó. O pai tem ele tem 2 cromossomos X, tá? Então eu vou botar aqui XAzão, XAzinho. Ele vai ter a mãe, né? Opa, a mãe, na verdade. Opa, deixa eu apagar aqui. O pai não tem 2x, gente. O pai tem um X só. Ó o professor de biologia cometendo a gafe. Então vamos lá. O pai é XAzão Y. A mãe é XAzinho, XAzinho, tá? Então eu vou ter esse cruzamento aqui para vocês, tá? O pai, se ele tiver um filho homem, ele vai passar o Y, certo? Vai dar XAzinho Y para qualquer filho homem. Os filhos homens não serão afetados. Isso já me exclui aqui a C, né? Um filho desse casal tem probabilidade de 50% de ser afetado, é 0, tá? Então isso já me exclui a alternativa C. Então vamos lá. Ele, quando tiver uma filha mulher, ele vai passar o XAzão. E a mulher obrigatoriamente vai passar o XAzinho. Então se for filha, obrigatoriamente esse pai passará a doença, tá? Então, uma filha desse casal tem probabilidade de 100% de ser afetada. É isso mesmo, tá? Mas vamos ver a E. Uma filha desse casal tem probabilidade de 0%, tá? Tá errada, porque se for filha, como quem escolhe o gênero é o homem, porque a gente tem espermatozoides Y e espermatozoide X, e a mulher só tem óvulos X para passar, né? Então, a gente tem aqui 100% de probabilidade no caso de ser uma filha. No caso de ser um filho, 0% de probabilidade. Beleza? Peço desculpas pela confusão, né? Mas corrigido em tempo. Questão 14. Considerando a fotossíntese e a respiração celular aeróbica, identifique como verdadeiras ou falsas as seguintes alternativas. Quando a taxa de fotossíntese é maior que a taxa de respiração celular, há maior disponibilidade de carboidratos para a planta. Claro, óbvio, se eu estou fazendo mais fotossíntese do que respiração, eu produzo mais carboidratos do que consumo carboidratos, no caso a glicose. Então, verdadeira. Em plantas, a taxa de fotossíntese é sempre superior à taxa da respiração celular aeróbica. Olha, não é não. Sabe por quê? Porque à noite não tem luz. E à noite a planta não faz fotossíntese. Então, falsa. As taxas de fotossíntese e de respiração celular podem se equivaler.
de modo que todo gás carbônico produzido na respiração é utilizado na fotossíntese. Correto, correto, tá? Aí eu vou ter um sistema fechadinho, tá bom? A fotossíntese produz carboidratos que são utilizados na respiração celular. E a respiração celular transforma os carboidratos em dióxido de carbono, que é utilizado na fotossíntese. Ele praticamente resumiu o ciclo de carbono para a gente, né? É exatamente isso. Então, verdadeiro. Então, primeira verdadeira, segunda falsa, terceira verdadeira, quarta verdadeira. Alternativa B. Certo? Facinho essa, né? Questão 15. Uma questão aqui que a gente tem uma pirâmide alimentar. Pode-se representar o número de indivíduos de cada nível trófico por uma pirâmide de números. O diagrama ao lado representa uma pirâmide de números, certo? Então, o que eu vou perceber aqui? Que eu tenho poucos indivíduos de produtores, um bom número de indivíduos de consumidor primário, um número menor de consumidor secundário e um número menor de consumidor terciário. O que significa isso na prática? Antes da gente ver até as alternativas. Significa que um indivíduo desse nível trófico, de produtor, ele é capaz de alimentar, vou aqui chutar um número, 100 indivíduos de consumidor primário, que é capaz de alimentar, 40 indivíduos, né, esses 100 alimentam 40 indivíduos de consumidor secundário, e que, por sua vez, alimentam 10 indivíduos de consumidor terciário, tá? Isso aqui são números hipotéticos, mas é uma tradução simples dessa pirâmide que nós temos aqui. Então, assinale a alternativa que identifique corretamente os organismos indicados no diagrama. 1. Árvore, 2. Pulgão, 3. Joaninha, 4. Pássaro. 1. Capim, 2. Pulgão, 3. Joaninha, 4. Pássaro. 1 árvore, 2 pássaro, 3 joaninha, 4 pulgão, 1 bezerro, 2 capim, 3 homem, 4 parasita intestinal do homem, 1 capim, 2 bezerro, 3 homem, 4 parasita intestinal do homem. Bem, a gente começa a nossa pirâmide com o produtor. Bezerro não é produtor, beleza? Então a gente já pode tirar, e muito menos o capim vai comer o bezerro, né? Então já eliminamos a D por essa lógica clara, né? Porque o capim comendo bezerro já é algo um pouquinho difícil de ver, tá? E aí a gente fica aqui entre A, B, C e E, tá? Eu estou dizendo que eu tenho um indivíduo dos produtores para alimentar 100 dos consumidores primários. Nessa história, vamos lá. Um capim é muito pouco, uma árvore é muito, tem muito alimento. Então, quanto menor for o meu indivíduo do produtor, mais número deles eu vou precisar. Então significa que para ter coerência à pirâmide, eu tenho que ter um indivíduo robusto que seja capaz de alimentar mais de um indivíduo do próximo nível trófico. Então, quem estará nessa história é a árvore, porque ela tem mais robustez. Então eu já elimino as que têm o capim. Beleza? Fiquei entre a A e a C. Então, A, árvore, pulgão, joaninha, pássaro. C, árvore, pássaro, joaninha, pulgão. Aqui no caso, a gente tem uma inversão clara, né, dos níveis tróficos. Né? O pássaro se alimentar da árvore pode até ser quando a árvore tem fruto, mas a joaninha se alimentar do pássaro é um pouquinho demais. É o mesmo esquema do capim comendo bezerro. Tá? Não vai rolar. Tá? Então eu já posso eliminar essa e me fica aqui a alternativa A. 1 árvore, 2 pulgão, 3 joaninha, 4 pássaros. Se a gente for levar, uma árvore pode alimentar 100 pulgões, que pode alimentar 40 joaninhas, que pode alimentar 10 pássaros. Certo? Questão 16, eu gosto muito dessa questão. A lactase é uma enzima presente no intestino delgado que converte lactose em galactose e glicose. Então já vamos pensar aqui, ó. A lactose, certo? É um disacarídeo que, quando quebrado, dá glicose e galactose. Certo? Lembrando sempre que se termina em ase é enzima, se termina em ose
é açúcar. Algumas pessoas apresentam níveis baixos da enzima lactase e por isso podem ter dificuldade em digerir a lactose presente no leite, ou seja, não vai quebrar a lactose em glicose e galactose. O diagnóstico dessa deficiência de lactase pode ser feito por meio de exames de sangue. São colhidas amostras de sangue e medidos os níveis de glicemia após 12 horas de jejum e após 30 e 60 minutos de ingestão de lactose dissolvida em água. Nos pacientes com níveis normais de lactase, ocorre aumento de glicemia de 20 mg por decilitro, ou mais em pelo menos um dos dois intervalos de tempo, 30 e 60 minutos. Em pacientes com níveis baixos de lactase, o aumento da glicemia nas duas dosagens após a ingestão da lactose é menor que 20 mg por decilitro. Considerando a deficiência de lactase e o teste descrito no texto, é correto afirmar: A. Devido à deficiência de lactase, a glicose chega inalterada ao intestino grosso, onde é fermentada por bactérias, produzindo gases e ácido lático. Gente, a glicose não está disponível. Por quê? Porque ela chega no intestino grosso como lactose, não como glicose. Disacarídeo, não monossacarídeo. Eu não vou fazer nada com ela aqui, tá? Então, por isso eu tenho inclusive as reações. Então, tá errado isso aqui. B. Um aumento de pelo menos 20 mg na glicemia, 20 mg por decilitro, indica que o paciente tem deficiência na lactase. Gente, a gente acabou de ler aqui no enunciado que pacientes que aumentam mais de 20, né, pelo menos 20 mg, não têm deficiência. Então, tá errado. C. Em pacientes com deficiência de lactase, a lactose ofertada no teste é convertida somente em galactose. Motivo pelo qual não há aumento da glicemia. Gente, é assim, converter a lactose é quebrá-la em galactose e glicose. Se eu quebrei, eu liberei a glicose e liberei a galactose. Eu não posso quebrar e liberar só a galactose. Então, tá errado. D. Em pacientes sem deficiência de lactase, um aumento de pelo menos 20 mg por decilitro na glicemia indica síntese adequada de lactose pela ação da lactase. Síntese de lactose pela ação da lactase? Na verdade, eu estou quebrando a lactose pela ação da lactase. Está errado. Me sobra é: se houver aumento de glicemia maior que 20 mg por decilitro após a ingestão de lactose, significa que houve conversão adequada de lactose em glicose pela ação da lactase, que é justamente a mesma frase que está no meu enunciado, certo? Ou seja, a resposta estava lá em cima o tempo todo, era só pegar, ler e encontrar aqui o que estava quase que copiado. Então, a alternativa é. Questão 17, de 2019. A serra está comendo solta aqui. Em relação às trocas gasosas que os animais realizam com o meio externo, identifique como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas. Brânquias, pulmões e traqueias são estruturas especializadas para trocas gasosas. Sim, nós encontramos durante todo o ciclo evolutivo animal, tá? Trocas gasosas ocorrendo em brânquias, em pulmões e em traqueias, tá correto? As trocas gasosas podem ocorrer por difusão através da superfície corporal, caracterizando as trocas tegumentares ou cutâneas. Isso é a respiração cutânea que a gente fala, muito comum em alguns nemátodos de vida livre, em algumas fases dos anfíbios, então está correto. Os túbulos de Malpighi são estruturas que realizam as trocas gasosas na ave. Túbulo de Malpighi, gente, é de sistema excretor, não é de sistema respiratório. Tá falso. O gás carbônico, CO2, e o oxigênio, O2, são gases importantes para as trocas gasosas. É justamente os gases que nós trocamos nas trocas gasosas, né? Então, correto. As traqueias são estruturas relacionadas com a respiração em ambiente aquático e ocorrem em peixes e anfíbios.
Gente, eu tenho traqueia pra quê, então, se eu não vivo em água? Para, tá errado isso aqui. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Vamos achar aqui. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Já é a A de cara, certo? Então, alternativa A, essa foi bem facinho. Última questão do dia. Um grupo de roedores é separado pelo surgimento de um rio. Ao longo do tempo, os roedores ao norte do rio tornaram-se brancos, enquanto os roedores ao sul do rio tornaram-se castanhos. Nesse caso, é correto afirmar que a seleção natural A gera mutações específicas para o ambiente ao norte e ao sul do rio. Gente, seleção natural não gera mutação. Ela ocorre em decorrência delas. Já falamos isso, inclusive, no último vídeo, que teve uma questão da Universidade do Paraná, né, a Universidade Federal do Paraná, que foi respondida no primeiro vídeo, que também trazia esse conceito. Está errado. Promove a competição entre roedores brancos e castanhos. Se promovesse a competição, a gente não teria a separação de brancos e castanhos, porque aqueles que fossem mais adaptados, independente das condições ambientais, ganhariam. Então tá errado. Aumenta a probabilidade de sobrevivência apenas dos roedores brancos, mas, gente, eu tenho roedores castanhos ao sul. Como que aumenta só dos brancos? Não. Desculpa. Praticamente dislexia, né? D. Promove a cooperação entre roedores brancos e castanhos. Não, gente, se eles cooperassem, eles não desapareceriam cada um em sua margem. Não. Sobra óbvio, né? Favorece diferentes fenótipos ao norte e ao sul do rio. Por que isso, gente? Por que essa informação tão simples, uma frase tão simples traz? Que as condições ao norte favorece aqueles que têm pelos brancos. Por exemplo, pode ser que ao norte do rio eu tenha neve. E na neve existe o roedor, como o roedor é uma presa, existe uma camuflagem maior. Então é óbvio que o roedor branco se destaca menos no ambiente e vira menos alvo dos predadores. Os roedores castanhos são mais fáceis de se enxergar, por isso se diminui a população deles. No sul pode não ter neve, pode ter terra, né? O chão de terra. Então é mais fácil, entre as folhagens, na terra, um roedor castanho se camuflar do que um roedor branco. O roedor branco brilharia no meio daquilo e seria alvo fácil para os predadores. É uma coisa tão simples, assim, é uma seleção natural funcionando de uma maneira tão simples que realmente assim, é uma questão muito fácil, muito fácil. E os conceitos que a gente traz antes da alternativa E são conceitos muito equivocados, fáceis de se identificar. Então, é uma questão fácil e lembrar que sempre que seleção natural não é, em hipótese alguma, geradora de mutações. A gente pode ter uma mutação que favoreça uma determinada população num processo de seleção natural, mas nunca uma seleção natural que faça uma mutação. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero muito ter ajudado você a se preparar melhor para essa prova da Universidade Federal do Paraná. Mais uma vez, eu peço desculpa pelo barulho da obra, né? Ó, a Sinfonia da Serra. Peço desculpas por isso, mas eu espero realmente que o vídeo tenha sido bastante útil para você dar esse sprint final para esse vestibular, que é um vestibular bastante técnico. Muito diferente de outras provas que nós enxergamos, se pede muito botânica, zoologia, questões que são muito específicas, né? Então, ele é realmente um vestibular mais técnico que outros vestibulares e até mesmo que o próprio Enem, beleza? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Lembro a você que nós temos o @renologia no Twitter, no Instagram, no TikTok, sempre trazendo aí algumas dicas de biologia extra, videozinhos curtos, imagens. As imagens que eu produzo aqui para o canal, inclusive, são todas colocadas lá no Instagram. Fique à vontade para nos seguir nessas redes sociais, tá bom? Deixo aqui meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima!